Muito bom dia a todos. Eu não posso começar sem antes agradecer ao doutor Eduardo Maneiro o convite que me foi formulado, a família toda, doutor Rosário, grandes amigos que a vida me proporcionou. Graças a Deus. Bom dia a todos mesmo, espero que aproveitem, o painel está bastante bacana e o título, conforme já foi anunciado, é Segurança Jurídica e Tributação dos Setores Regulados. O aviso que farei aos palestrantes, por conta da gravação, na hora de falar, nós vamos trocar de lugar. Eu vou para aí, vocês vêm para cá, para falar no microfone, tá bom? Então, dito isso, sem mais delongas, eu convido para proferir a primeira palestra o desembargador Eduardo Moraes da Rocha, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que esteve aqui comigo no ano passado, então ele já está entrosado. Uma palavra, pode trocar. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. É um enorme prazer participar novamente desse congresso, muito prestigiado. Gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pelo Dr. Eduardo Maneira, que é uma pessoa que eu tenho um convívio há bastante tempo, né, Dr. Eduardo Maneira? O Dr. Eduardo Maneira foi meu examinador na admissão do mestrado, da minha banca de mestrado, da minha banca de doutorado. Então, acho que muito desse convite também se deve não à questão de conhecimento da matéria, mas talvez da amizade. Nossa, não diga, né, doutor? Agradecer também aqui a presença da doutora Rosária, também uma grande amiga, do Eduardo Maneira também, que também é outro grande amigo nosso. Agradecer o convite também ao doutor Marcos Vinícius, né, da UAB, que me convidou pela segunda vez. A presença de todos os convidados aqui, que eu agradeço em nome do ministro Buzzi, também, que é uma grande referência para todos nós lá do TRF1. O senhor é uma grande inspiração. O tema que fui chamado para falar é a questão da segurança jurídica e tributação dos setores regulados. Para a gente entender essa questão imbricada, nós precisamos primeiramente compreender que seja segurança jurídica, porque a segurança jurídica ela tem uma conexão muito grande com a questão dos setores regulados. Para falar de segurança jurídica, eu fico até um pouco acanhado, porque está aqui o doutor Humberto Ávila, que eu acho que é a maior autoridade para falar acerca desse tema de segurança jurídica, né, doutor Humberto Ávila? Inclusive, para falar desse tema, eu acho que eu tenho que sair daqui e dar meu lugar para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, eu acho que no Brasil não tem ninguém que domine mais esse assunto do que Vossa Excelência. Mas para a gente poder entender a questão da tributação dos setores regulados, a gente tem que compreender primeiramente a questão da segurança jurídica. A segurança jurídica ela tem um caráter multifacetado, como diz o professor Humberto Ávila. Por quê? Porque ela se sustenta no tripé. No primeiro tripé que tem a ver com a questão da estabilidade, primeiro normativa da normativa. Ou seja, as normas que são postas, elas têm que ter uma continuidade. Seus efeitos têm que protrair durante um tempo razoável. Para quê? Para que as pessoas, para que haja uma continuidade razoável das normas nesse período. Então, a durabilidade e a estabilidade normativa é o primeiro pressuposto. O primeiro ponto seria a questão da estabilidade normativa. Esse é o primeiro pressuposto para que haja um ambiente de segurança jurídica. Segundo pressuposto é o respeito ao investimento que foi feito durante aquele período que aquela determinada norma vigeu com relação à questão da proteção da confiança legítima com as expectativas que são criadas durante o decurso de aplicação e durabilidade daquelas normas. Então, o primeiro pressuposto, estabilidade, e o segundo pressuposto, a proteção da confiança legítima. E o último pressuposto, o tripé que sustenta a segurança jurídica, seria a previsibilidade, que a previsibilidade é nada mais, nada menos do que a cognoscibilidade das normas ou a clareza das normas
que permitem que as pessoas possam antecipar os seus efeitos jurídicos. Então, em cima desse tripé, estabilidade, previsibilidade e proteção da confiança legítima, se sustenta a segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela é um pressuposto para quê? Ela é um pressuposto e condição para que haja uma liberdade negocial, para que haja justiça e para que haja desenvolvimento econômico. Então, nesse ambiente de segurança, esse ambiente de segurança jurídica é imperativo e necessário para que a gente tenha um setor regulado que funcione plenamente. E a segurança jurídica, ela revela toda a sua pujança no direito tributário. É no direito tributário onde a segurança jurídica, ela garante o contribuinte garante a estabilidade nos negócios e garante a previsibilidade. Então, a segurança jurídica, ela está intimamente ligada ao direito tributário. E a Constituição de 1988, ela atenta a questão da segurança jurídica, que decorre inclusive do princípio do Estado de Direito. Ela positivou o princípio da legalidade estrita, que é uma decorrência da segurança jurídica, contra a criação de novas exações e aumento de novas exações, a anterioridade e a vedação da retroatividade das normas. Com isso, nós temos no campo do direito tributário a segurança jurídica positivada por meio dos elementos da legalidade estrita, da anterioridade e da vedação da retroatividade. Então, a segurança jurídica, ela tem um caráter de proteção individual dos contribuintes contra o arbítrio estatal. Mas, quando se trata dos setores regulados, nós não podemos focar tão somente nessa proteção individual. Nós temos que focar em outro setor, em outra questão importante também da segurança jurídica, que é o respeito aos investimentos que são postos, investimentos pesados nesses setores. Por quê? Porque a segurança jurídica, ela também é um elemento essencial para o desenvolvimento econômico, conforme preconiza o desenvolvimento econômico, conforme preconiza o artigo 3º da Constituição Federal. Então, ela tem uma dimensão individual, a segurança jurídica, de proteção dos contribuintes contra o arbítrio estatal, e ela tem também uma dimensão coletiva, de proporcionar e propiciar um ambiente seguro para investimentos necessários para o desenvolvimento econômico. Embora a nossa Constituição, no seu artigo 170, ela tutele a liberdade de iniciativa, há determinados setores que, pela pujança de investimentos e pelo relevante interesse coletivo que essas atividades impõem, há setores que são regulados por um regime jurídico diferenciado. Então, nos setores regulados, a liberdade de iniciativa, ela cede lugar a uma regulação mais estreita do Estado. Por que há uma regulação mais estreita do Estado? Porque esses setores regulados, eles buscam garantir a ordem pública, a justiça social e interesses coletivos intensos. São setores que exigem investimentos muito altos, são setores que exigem uma previsibilidade com relação às questões que são lá postas. Então, esses setores exigem uma regulação diferente, que muitas vezes se mitiga a questão da liberdade de iniciativa. Então, os setores regulados são setores que, por questões de ordem pública, judicial ou interesse coletivo
intenso, a liberdade de iniciativa muitas vezes é restringida. Os exemplos de setores regulados mais marcantes que nós temos são a questão da energia elétrica, a questão do petróleo, a questão também da telecomunicações e transportes. Esses são alguns exemplos de setores regulados que nós temos. E a estabilidade regulatória é essencial para viabilizar os investimentos de longo prazo nesses setores. E quais são os desafios? Quais são os desafios dos setores regulados no Brasil? Os desafios dos setores regulados no Brasil, eles exigem uma regulamentação, do Estado que observe e respeite a previsibilidade. Ou seja, para que o setor regulado funcione plenamente, fomentando o desenvolvimento nacional, é necessário que não hajam alterações abruptas da legislação, que sejam respeitados os investimentos que são feitos pelos empresários, que sejam que a tributação não tenha unicamente um intuito arrecadatório, mas tenha também um intuito de fomentar essas atividades, de forma a potencializar o desenvolvimento econômico da sociedade. E, então, a tributação ela não pode funcionar nos setores regulados com intuito meramente arrecadatório. Ela também tem que ser um instrumento de impulsão do desenvolvimento. Na reforma tributária, que veio da emenda constitucional número 132, positivada em dezembro de 2023, ela buscou dar transparência, neutralidade e simplificar a tributação sobre o consumo. Ela foi regulamentada posteriormente pelo projeto de lei complementar 68 de 2024, que posteriormente se tornou a lei complementar número 214 de 2025. Nessa lei complementar 214 de 2025, ela trata especificamente de 11 setores regulados. E pelo tempo curto nosso aqui, nós não poderíamos falar de todos os 11 setores que vieram a ser tratados por essa questão da lei complementar. Então, um recorte que eu achei bastante interessante dessa lei complementar número 214, que regulamentou a emenda constitucional 132, foi a questão foi a questão da tributação dos biocombustíveis, a questão do etanol. Então, o etanol, eu acho que pode ser um exemplo muito interessante da imbricação da segurança jurídica com os setores regulados. A tributação sobre o etanol, ela buscou dar racionalização e criar um ambiente mais previsível e eficiente para o desenvolvimento econômico desse setor. E o que ela praticamente fez? A Lei Complementar 214 de 2005, no seu artigo 537, ela alterou o artigo 5º da Lei 9.718 de 98. Ao alterar esse artigo 5º da Lei 9.718 de 98, ela instituiu o regime monofásico da PIS/COFINS para o etanol.
Por quê? Porque antigamente o etanol, antes dessa alteração, o etanol ele era tributado nas suas múltiplas etapas de cadeia produtiva. O etanol era tributado do produtor importador, ele era tributado também do distribuidor, e nas demais etapas da cadeia produtiva se aplicava a ele a questão da alíquota zero. O que essa reforma, essa alteração feita pela lei complementar criou? Ela desonerou a etapa de tributação do distribuidor e passou a concentrar toda a tributação única e exclusivamente no produtor e no importador. Então, com isso, com essa concentração da importação, da tributação no importador e no produtor, ela facilitou a fiscalização tributária, facilitou também simplificou também a arrecadação e principalmente evitou a sonegação na etapa de distribuição do etanol, onde ocorria sistematicamente, era concentrada as fraudes fiscais que importavam o quê? Numa concorrência desleal e mitigava bastante esse setor de biocombustíveis. Ao simplificar a arrecadação, o que ela fez? Ela fez com relação ao etanol anidro. O etanol anidro é aquele etanol mais puro, que é usado na gasolina. Ela compõe 27% da mistura da gasolina. O etanol anidro, o tributo foi aumentado de 13 centavos por litro para 19 centavos por litro, então houve um aumento de 6%, mas no etanol hidratado, que é aquele etanol que usamos no carro flex, que é o etanol menos puro, ela foi desonerado a tributação do distribuidor, que a tributação era em 11 centavos, e foi aumentada a tributação do produtor de 13 centavos para 19 centavos. Com isso, a tributação total do etanol hidratado, que era de 24 centavos, quando se somava a tributação do produtor com o distribuidor, do etanol hidratado, ela caiu para 19 centavos. Houve uma redução da tributação do PIS/COFINS com a tributação monofásica do produtor, houve uma redução da tributação de 5 centavos. Essa redução da tributação do etanol anidro em 5 centavos possibilita o quê? Induz ao desenvolvimento do Brasil com relação aos biocombustíveis, com os combustíveis verdes, em detrimento dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque ela vai entrar em vigor agora, entrou em vigor agora dia 1º de maio, e com isso vai se baratear o etanol hidratado em relação à gasolina tipo C. Vai ser um barateamento com relação ao PIS/COFINS de 5 centavos. Já o etanol anidro, que subiu 6 centavos e compõe a gasolina, o impacto com relação à gasolina vai ser mínimo, porque vai ser um impacto de 1 a 2% na bomba de gasolina. Por quê? Porque o etanol anidro só compõe 27% da composição da mistura com a gasolina. Então, essa questão, essa alteração proporcionada pela monofasia, monofasia da tributação do etanol, ela vai eliminar a tributação fracionada, reduzir os conflitos de interpretações, vai centralizar a arrecadação e proporcionalizar previsibilidade e controle fiscal, e vai também promover a simplificação normativa, reforçando a estabilidade e a segurança no setor de combustíveis. Eu fiz esse recorte com a questão do etanol para mostrar como a tributação pode ser um fator indutor do desenvolvimento do combustível verde
em detrimento do combustível fóssil. Ou seja, a importância de eu fazer esse recorte foi a importância de mostrar que a tributação nos setores regulados, ela pode ser um fator indutor de desenvolvimento e de incentivo ao consumo dos combustíveis chamados combustíveis verdes e do cumprimento das metas ambientais internacionais do país. Eu gostaria só de encerrar a minha fala, só fazendo uma alusão de que a segurança jurídica, ela não se conquista de forma definitiva. A segurança jurídica, ela se constrói e reconstrói permanentemente na prática cotidiana das instituições e principalmente na vigilância dos operadores de direito. Esse é um resumo do que eu quis colocar para poder fazer uma implicação do tema da segurança jurídica com os setores regulados e da importância não só das instituições, no caso, por exemplo, do Congresso Nacional e do Poder Constituinte derivado, ao fazer essa reforma tributária, mas principalmente de nós, operadores do direito, juízes, advogados, nessa vigilância constante de fazer valer o princípio da segurança jurídica, não como algo pronto, mas como algo que se constrói e se reconstrói. Muito obrigado a todos. Parabenizar o desembargador Eduardo Moraes pela palestra e dizer que a monofasia foi uma luta histórica do setor de combustível, que é representado pelo Daniel e pelo Matias. Matias foi diversas vezes ao Congresso, né, Matias, lutar e explicar a importância do que você disse aqui. Então, fazer o elogio e o conhecimento de que, na prática, temos aqui duas pessoas que foram muito importantes para a implementação do setor de combustíveis e nossos parceiros aqui do Instituto Presidente Petróleo. Obrigado, Dudu. Obrigado, desembargador Eduardo, que mais uma vez traz uma palestra adentrada, pesquisa, detalhes, números, revela o preparo, o cuidado, o zelo dele para com o nosso querido evento. Então, parabenizo mais uma vez o desembargador Eduardo pela palestra que acaba de proferir. Cumprimento, tem muita gente que chegou agora, então eu cumprimento a todos, na pessoa do professor Humberto Ávila. Também eu fico assustado com a presença dele. Mas eu não posso também deixar de registrar a presença muito querida de outro especialista em segurança jurídica, que é o ministro Marco Buzzi, proferiu ano passado em Lisboa, uma belíssima palestra sobre o tema. Eu registro aqui os meus cumprimentos. E sem mais delongas, convido o desembargador Hércules Fajoses, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para proferir a sua palestra. Bom dia a todos e a todos. Gostaria de agradecer primeiro ao presidente do Conselho Federal da Mesa, o Roberto Simonetti, ao presidente da Comissão Nacional de Títulos, do Conselho Federal da Mesa, Tom Martins, deputado por ele, pelo convite, mais uma vez, de estar com vocês aqui hoje. Também gostaria de agradecer ao professor Maneira e também agradecer a presença do professor Humberto Ávila e do meu querido ministro Buzzi, referência para todos nós da magistratura e do direito comum. Em especial, também gostaria de agradecer a todos os presentes que acordaram cedo, numa temperatura de 8 graus, e lotaram esta sala. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Como o desembargador Eduardo já tinha falado, o tema segurança jurídica, tributação e mercados regulados é um tema difícil, não é um tema fácil, até porque na tributação dos mercados regulados há mais controvérsias do que certezas. Eu inicio também falando sobre segurança jurídica, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Não há Estado Democrático de Direito sem segurança jurídica. Ela é o fundamento da estabilidade desse Estado Democrático de Direito. Mas ele é um conceito que ele precisa de concretização. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica pode ser tudo, pode ser nada. Então ele precisa ser concretizado. Mas antes disso, eu peço licença ao professor Hélio, eu vou pegar aqui o conceito de uma pessoa não conhecida como, tão conhecida como o professor Hélio, que é um juiz, bom, Norberto Bobbio,
que para efeitos desta palestra me pareceu mais concentrante. Ele fala o seguinte, que segurança jurídica é a certeza razoável de que os direitos e obrigações, e aqui eu destaco, não serão alterados arbitrariamente. É fundamental esses dois destaques que eu faço. Ele fala, em brevíssimas palavras, que é uma certeza razoável, ou seja, passa longe até de uma convicção, para que os direitos e obrigações não sejam alterados arbitrariamente. E aqui a qualificação é fantástica, arbitrariamente. No direito tributário, essa concretização da segurança jurídica ela está presente nos artigos 150, inciso 1, inciso 3, a linha A e B, é bom falar depois do Eduardo, que a gente não tem que ficar muito tempo falando sobre conceituações e definições. O princípio da estrita legalidade em matéria tributária, a anterioridade, a anuidade, o princípio do não confisco. Temos também os subprincípios da não surpresa, né, da capacidade contributiva. Bom, então esse é a estrutura de segurança jurídica que nos interessa para a manhã de hoje. Passamos então agora aos mercados regulados. Vou falar um pouquinho sobre a origem histórica das agências reguladoras. Elas surgiram primeiramente nos Estados Unidos, bem recente, no final do século XIX. A primeira agência reguladora foi a ICC, a Interstate Commerce Commission, criada em 1887 e tinha por finalidade regular as tarifas e práticas das companhias ferroviárias que haviam se tornado monopólios naturais. E aqui é interessante porque o objetivo, a finalidade de se criar uma agência reguladora naqueles moldes já no século XIX, 1887, foi o seguinte: havia uma preocupação dos americanos em regular os setores monopolistas e estratégicos. Vocês ouviram bem. Os Estados Unidos, no século XIX, eles tiveram a preocupação de regular um setor monopolista, ou seja, o país do livre mercado, da livre iniciativa, desde o século XIX, já ficou preocupado em regular esses setores, que são setores sensíveis. No Brasil, nós só tivemos o início dessa regulação em 1995 com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que foi coordenado por Luiz Carlos Bresser Pereira, com a finalidade de enxugar o Estado. Veja que nós tivemos uma outra preocupação, né, que foi fazer com que o Estado ficasse um pouco menor, né, com a transferência das atividades produtivas de prestação de serviço ao setor privado, mantendo o controle e a regulação por meio das agências autônomas, com a criação das agências reguladoras. Aqui veja, enquanto os Estados Unidos têm o objetivo de criação de órgãos reguladores, a fiscalização e regulação, aqui a nossa foi de enxugar o Estado. São finalidades diferentes que vão desbordar em situações diferentes, sobretudo com relação à arrecadação, e eu já vou chegar lá. Características dos mercados regulados, das agências reguladoras. Elas são autarquias especiais. Por que elas são autarquias especiais? Porque elas são dotadas de independência. Independência, sim. Eu não estou falando de autonomia. Alguns autores falam em autonomia. Eu entendo que a independência, ela acaba sendo melhor utilizada. Por quê? Porque elas têm independência financeira, independência orçamentária e independência técnica. E como é que elas, se elas têm independência financeira, aí sim, elas têm autonomia, né, de arrecadar recursos que cubram as suas despesas, ou seja, elas podem e o fazem, não é? Elas arrecadam os seus próprios recursos, suas próprias receitas. E como é que elas fazem isso? Aqui já entendo na tributação propriamente dita. Com a chamada taxa de fiscalização. As tarifas e as taxas de fiscalização, elas são as rubricas de receitas mais importantes das agências reguladoras, sobretudo na ANEEL
na ANP e a Anatel. Essas três, inclusive, eu vou falar mais na frente, elas são superavitárias. Sempre, desde o início. Eu não vou entrar aqui nessa controvérsia de que essas taxas, qual a natureza jurídica das taxas de fiscalização. Alguns entendem que são preços públicos, propriamente ditos, outros entendem que é uma espécie de CID. A verdade é que o Supremo já se manifestou em algumas ocasiões e validou essa taxa de fiscalização das agências reguladoras. Eu chamo aqui a atenção, todos nós já sabemos, mas é só para contextualizar, o artigo 145 da Constituição, inciso 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Esses dois: taxas em razão do exercício do poder de polícia, e aqui é o fundamento, inclusive, que o STF utiliza para validar as taxas de fiscalização, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E aqui no parágrafo 1º, sempre possível, os impostos têm um caráter pessoal, são graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, que nós temos aqui face à capacidade contributiva, não poderão ter base de cálculo própria de imposto, e o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária e da cooperação em defesa do meio ambiente. Isso foi incluído pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Bom, esta é a tributação propriamente dita com relação às agências reguladoras. E é aqui que mora o perigo, se me permitem, senhor Luciano. Por quê? Porque nós temos, de um lado, uma agência, uma autarquia especial, e ela é qualificada como especial justamente por conta da sua independência, que não é só técnica, sobretudo financeira, e eu ouso dizer aqui que hoje a independência financeira, ela, em determinados momentos, ela é mais importante até do que a independência técnica, e talvez aqui se perceba uma certa inversão de valores, né? Na verdade, a independência técnica deveria ser primeiro do que a própria independência financeira. Há um arbítrio. Não estou dizendo que isso acontece, mas do jeito que a estrutura normativa trabalha, sobretudo com relação à legislação que cria as agências reguladoras, pode ocorrer. Eu trago aqui como exemplo o artigo 11 da Lei 9.427/96, que criou a ANEEL. Diz o artigo 11: constituem receitas da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. 1. Recursos oriundos da cobrança de taxa de fiscalização sobre serviços de energia elétrica instituídos por leis. E os artigos seguintes falam sobre como é que vai ser feita, em termos de engenharia financeira, a cobrança dessa taxa. É complexa demais. O que me chamou a atenção é que, na grande maioria da legislação de criação, de origem das agências reguladoras, há um dispositivo que fala o seguinte, que todo superávit, ipsiliteris eu não entendi aqui, mas todo superávit, ele vai retornar para o tesouro. Aí que vem a controvérsia, que a taxa, todos nós sabemos, artigo 2º, ela tem que ser colocada, sua utilização deve ser efetiva ou potencial, prestada ao contribuinte ou posto à sua disposição, ou seja, vinculada. Ora, como é que nós vamos então, mas isso está em lei, o superávit será transferido ao Tesouro Nacional para atender a fiscalização? Não sei. Na verdade, eu não estou aqui hoje para dar uma resposta a esse método, a esse sistema que é criado por lei. Não se pode dizer
que há uma ilegalidade. Não há uma legalidade. Mas há a possibilidade de um arbítrio? Sim, em tese. Poderia. Uma afronta à segurança jurídica? Talvez. E como é que se faz? Quem fiscaliza isso? O Tribunal de Contas da União fiscaliza essa versação das despesas. Fato é que nós temos hoje uma taxa de fiscalização validada pela Suprema Corte. Fato é que existe uma legislação que permite a modificação de rubrica e a transferência dos valores superavitários das agências para a União. Está certo que a taxa de fiscalização, eu poderia chamar que é uma taxa, é uma espécie tributária sui generis. Tanto é que existe controvérsia até hoje se é taxa, se é preço público. Então não dá para dizer no primeiro momento se isso é uma ilegalidade, se não é uma ilegalidade, se há uma afronta à segurança jurídica ou não. Eu acredito que isso aí deve ser analisado caso a caso. Então, a princípio, eu entendo que o sistema, né, normativo que regula, desculpe a redundância, as agências reguladoras, ele é rígido. Não há ilegalidade visível, evidente, e tampouco há afronta à segurança jurídica. Muito embora, volto a dizer, essas análises mais profundas, elas devem ser feitas caso a caso com relação à destinação da arrecadação. Esse aqui é o problema. E com isso, eu termino aqui a minha fala, mais com questionamentos do que com respostas, e para aqueles que tenham interesse em ver como é que essas matérias estão sendo tratadas pelas cortes superiores, o STJ e o STF, eu sugiro aqui a ADI 5489, pela presença do ministro Barroso, e o tema 986 do STJ. Agradeço a todos aí pela paciência e tenham todos um bom dia. Espero que o resto do seminário seja mais agradável do que a minha palestra. Eu agradeço a palestra proferida pelo desembargador Hércules, que revela toda a sua experiência, sua perspicácia de raciocínio, sua visão clara, calma das coisas, e devo acrescentar que eu concordo com praticamente tudo que você disse. Eu tenho agora a satisfação de convidar a primeira mulher a palestrar, a doutora Gisela Gadelha, com quem eu já trabalhei, então sou testemunha do profissionalismo, da competência dela, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, na pessoa de uma que é especialmente relevante para mim, tenho um carinho muito especial por ela, muito respeito, que é a doutora Rosara Maneira. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite feito pela ESA, nas pessoas do doutor Eduardo Maneira e do doutor Marcos Maia. É um prazer poder participar desse congresso internacional e cumprimentar todos aqui presentes na pessoa do presidente da mesa. Não posso deixar de citar também o ministro Marco Aurélio Puzzi e o professor Humberto Ávila, que eu confesso que eu estou tensa, porque durante toda a minha fala eu cito o professor e espero não falar besteira. Depois, se eu falar besteira, por favor, depois a gente conversa ali. Enfim, é uma honra para mim representar a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aqui nesse evento internacional. E, como o próprio desembargador Eduardo colocou, a gente vive um momento hoje de transformação no Brasil com a aprovação da Emenda Constitucional 132/23, que inicia a tão esperada reforma tributária. E, portanto, é imperioso que o direito ele se firme finalmente em pilares fundamentais para assegurar a previsibilidade e estabilidade necessários para dar confiança a contribuintes e investidores. E aí já começo a citar o professor Humberto Ávila. Quando ele fala de segurança jurídica, sempre de uma forma muito brilhante e didática, ele cita 3 pilares fundamentais. Ele diz que para que haja segurança jurídica é fundamental que o direito ele seja compreensível, estável e previsível. Acabou que o desembargador Eduardo falou um pouco sobre isso, né?
E parece um pouco óbvio, né, que o direito seja compreensível. O direito de ser compreensível nada mais é que os atos emanados tanto do Poder Legislativo como do Executivo, eles contêm conceitos claros e inequívocos, que para o operador do direito baste interpretar de forma estrita os conceitos que nela contém. Mas, na verdade, não é bem isso que a gente vê no nosso dia a dia. Estou aqui à frente de tributaristas renomados, fico até um pouco sem graça de falar sobre conceitos tributários. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que, muitas vezes, os dispositivos são redigidos de forma ambígua, com conceitos vagos, e isso acaba gerando uma quantidade enorme de litígios e também comprometendo a eficácia dos atos normativos. Eu acho que um exemplo emblemático é a quantidade de contencioso tributário que a gente tem hoje no país, que corresponde a quase 76% do PIB nacional. Então, eu acho que isso mostra bem que não é tão óbvio, né? Talvez para um estrangeiro isso seja óbvio, né? Se tivesse aqui algum espanhol, eu falaria, olha, está falando uma coisa óbvia, mas não é. Eu, durante algum tempo, fiz parte do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, e lá a gente tratava, grande parte das autuações tratavam do conceito de insumo para fins de creditamento de ICMS. Então isso gera uma insegurança jurídica muito grande. E agora eu tenho a honra de participar do CARF, estou aqui com 2 colegas de CARF aqui me prestigiando, né? Ter amigos é tudo nessa vida, e lá não é diferente, né? Na terceira sessão eu vejo muito a discussão do conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS. Grande parte dos meus processos que eu julgo trata dessa matéria. E o assunto finalmente, né, foi submetido ao STJ, quando nós esperávamos ter uma segurança jurídica maior, e o que foi decidido é que o conceito de insumo deve ser aferido à luz do critério de essencialidade e relevância para a atividade econômica desenvolvida por aquele contribuinte. Então, mais uma vez, a gente continua tendo que analisar caso a caso, o que gera, né, um certo subjetivismo e, com isso, uma certa insegurança jurídica até na demora da solução daquele processo. Estou aqui me atendo aqui meu roteiro, que senão eu me empolgo e passo dos 15 minutos. Apesar de ser a única mulher da mesa, eu acho que vão cortar minha palavra. Bom, então essa é uma questão. Outro exemplo prático também, né, a questão do conceito de faturamento para a base de cálculo do PIS/COFINS, né? Se tivesse uma definição muito clara do conceito de faturamento, nós não precisaríamos levar esse assunto ao STJ novamente. O segundo pilar é o pilar da estabilidade, que também já foi falado aqui, né, pelo desembargador Eduardo, que nada mais é, como ele bem colocou, todo contribuinte ele toma decisões no seu dia a dia, assim como uma empresa precisa fazer o seu planejamento tributário. E com isso você toma decisões. E essas decisões produzem efeitos jurídicos. E é fundamental que esses efeitos jurídicos sejam respeitados no tempo. Novamente, parece óbvio o que eu estou falando, né? Mas aí eu trago inúmeros exemplos de que isso não é tão óbvio. Pelo contrário, acho que se eu pudesse, eu falava minha palestra inteira sobre exemplos práticos em que a estabilidade não foi respeitada. E aí trago o exemplo, por exemplo, da Lei do Bem, que foi criada justamente para estimular, né, investimentos em inovação tecnológica. Naquele momento foram concedidos benefícios por prazo certo e sob condição onerosa. Era até 2018, na época, a Lei do Bem, se não me engano, 2015, e no meio do caminho, alguns dos incentivos foram suprimidos. PERSE também, vocês vão lembrar do PERSE, pós-pandemia, muitas empresas de eventos passando por dificuldade financeira, novamente no meio do caminho. Não tão no meio do caminho, eu diria no início do caminho, o incentivo também foi extinto. E para quem mora no Rio de Janeiro, eu como Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, não posso deixar de citar os incentivos fiscais do Rio de Janeiro. A guerra fiscal sempre existiu, uma realidade nossa desde que o mundo é mundo, eu diria. E fato é que do dia para a noite existiam já diversas discussões no STF a respeito de ações diretas de constitucionalidade contra, né, determinados incentivos. E é óbvio que eles eram inconstitucionais, que eles não tinham sido aprovados pelo CONFAS, mas era uma realidade nacional. E do dia para a noite, o Ministério Público do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública e todos os incentivos do Rio de Janeiro foram suspensos. A gente ficou 7 meses sem poder conceder ou renovar incentivos fiscais, o que fez, obviamente, depois que o assunto foi tratado de forma correta no âmbito nacional, com a lei complementar que convalidou os incentivos fiscais, trazendo regras claras dessa convalidação,
as empresas, muitas empresas já tinham saído do Rio de Janeiro na busca por uma maior competitividade. Afinal de contas, muitos estados ainda concediam incentivos fiscais, ainda que sem aprovação do CONFAZ. E por fim, eu acho que um exemplo emblemático é dos temas 881 e 885 do STF, que tratou da relativização da coisa julgada tributária. Não vou entrar no mérito da decisão, sei que é polêmico, mas eu acho que todos entendem, né, ou pelo menos a grande maioria vai, de alguma forma, entender que a não modulação dos efeitos trouxe uma insegurança jurídica muito grande na medida em que empresas que não tinham pago tributo respaldado por decisão transitada em julgado foram cobradas por esses tributos. Então, isso gerou uma insegurança jurídica muito grande. No ambiente empresarial voltou à tona aquela célebre frase do economista Pedro Malan, que diz que no Brasil até o passado incerto. Então, esses são exemplos que a gente precisa, de fato, ter estabilidade para que os efeitos das decisões tomadas sejam respeitados e que as empresas possam, de alguma forma, se planejar, e nós, como contribuintes, também, né, é importante. E o último pilar, né, é o da previsibilidade. E eu gosto muito da fala, né, do professor Paulo de Barros Carvalho, que diz que a segurança jurídica ela tem uma dupla conotação ou um bidirecionamento. Ela olha para o passado, mas ela também arma-se para o futuro. Por que isso, né? Porque justamente ela visa proteger as situações já consolidadas no passado e arma-se para o futuro para assegurar o administrado contra as mudanças que ocorrerão, para que ele possa, de alguma forma, se preparar para essas mudanças. Eu acho que tem uma certa relação com o que o desembargador Hércules colocou, que é, de certa forma, até uma arbitrariedade, porque é óbvio que a legislação ela é dinâmica, a jurisprudência ela também muda, mas é importante que ela não surpreenda o contribuinte e as empresas. É importante que ele possa se preparar. E por isso ela tem uma relação muito forte com o princípio da anterioridade e até das regras de transição, que eu acho que é um ponto crucial para o sucesso da reforma tributária. Se a gente for pensar que a reforma tributária ela só vai terminar, né, de ser implementada em 2033, eu acho que a cautela em relação à reforma tributária ela é fundamental para o sucesso, para que de fato a gente possa dizer que a gente tem agora um sistema tributário mais transparente, simples e mais moderno, né, mais alinhado com os sistemas internacionais. Então, portanto, falando agora, né, falei sobre a questão dos pilares da segurança jurídica, passando rapidamente, antes que eu receba a plaquinha aqui, para a segunda parte da minha fala, falar um pouco sobre a questão, só citando também o professor Humberto Ávila, olhei ali, eu acho muito interessante, teve uma palestra que ele deu no Instituto Ético, se eu não me engano, falando sobre essa questão do pilar da previsibilidade. Ele traz uma reflexão bem interessante, né? Que esse pilar da previsibilidade, ele mostra bem o estado que vivemos. Se é um estado que age na calada da noite, às escondidas, ou se de fato é um estado que respeita a iniciativa privada, a livre concorrência e até mesmo a liberdade dos cidadãos quando fazem suas escolhas do ponto de vista, né, do seu dia a dia como contribuinte. Então, eu acho que qual é o recado que a gente quer dar para o mercado, isso é muito importante para a gente poder, de fato, ter um desenvolvimento econômico e uma justiça, né, fiscal no nosso dia a dia. Então, feitas essas considerações, eu volto para a primeira parte, né, quando eu digo que hoje realmente a gente vive um marco no Brasil. Eu trabalho na Firjan há muito tempo, não vou dizer quantos anos, né, Rodrigo? Mas o fato é que desde que eu entrei na Firjan, há cerca de 20 anos, confesso, fato que desde há 20 anos atrás eu ouvia dizer que seria o ano da reforma tributária. 5 minutos. E de fato agora aconteceu, né? E é um momento, eu acho que essa reforma tributária, com a aprovação, a emenda constitucional 132, ela impulsionou a reforma tributária e ela traz avanços significativos do ponto de vista da simplificação, da transparência e, como eu falei, do alinhamento do sistema tributário brasileiro aos padrões internacionais. Não é a reforma ideal, nunca será, né? Existe uma série de interesses sempre que precisam, né, ser sopesados, mas fato é que é inquestionável que trouxe melhorias em prol da segurança jurídica. Em razão do tempo e até por estar aqui acompanhado de tantos tributaristas, não vou entrar muito no mérito desses avanços, mas só citar rapidamente
mas o primeiro exemplo de simplificação é o IVA dual, né? Hoje a gente tem um emaranhado, né, de legislações, convênios de ICMS, e eu acho que um grande indicador dessa complexidade é a quantidade de processos que tratam de descumprimento de obrigações acessórias, né, que muitas vezes, inclusive, o valor é maior do que o valor principal. Fazer uma propaganda, OAB e FIRS, né, inclusive, ingressaram com uma representação de constitucionalidade no TJ para tentar, de alguma forma, retirar, né, o dispositivo que é inconstitucional lá na nossa legislação do CMS. Então, o IVA dual, ele traz, né, ele reduz, ele simplifica, e com isso, né, a gente acredita que as empresas vão precisar investir menos no custo fiscal, que hoje realmente é um valor absurdo. Isso traz uma modernização para a nossa estrutura tributária. Do ponto de vista operacional, e aí trago alguns exemplos, né, a base ampla, a não cumulatividade plena, que é um grande problema hoje do ponto de vista de transparência. A própria base ampla traz a incidência por fora também, a alíquota única para simplificar, a tributação no destino, importante, né, para contribuir para o fim da guerra fiscal, a não incidência sobre exportações, assegurando a manutenção do crédito pela aquisição de bens e serviços. Isso tudo traz uma transparência, uma eficiência maior para o sistema tributário, fortalecendo essa relação de confiança entre fisco e contribuintes. E tem o imposto seletivo, que é o que eu vou trazer um pouco, que é a grande polêmica hoje, né? Quando a gente trata dos setores regulados, mas que em tese, pelo menos em tese, é um imposto de natureza extrafiscal e que visa justamente tentar influenciar no comportamento, né, dos usuários, né, de bens e serviços que possam, de alguma forma, causar algum malefício para a saúde ou para o meio ambiente. Então, esses avanços são significativos, são inquestionáveis, mas quando a gente fala de setores regulados, são setores que têm especificidades e desafios próprios. Então, exige uma cautela maior por parte do legislador, e daí a minha tentativa de trazer alguns temas para reflexão, para que a gente possa, né, pensando que ainda existem alguns temas, inclusive imposto seletivo, pendentes de regulamentação, para que a gente possa, na busca por uma segurança jurídica maior, refletir e buscar a melhor solução. Então, em razão do tempo também, eu trouxe aqui algumas questões em relação ao setor de fumo, mineração e óleo e gás, em especial petróleo, né? E aí, como eu falei, acho que a dor comum desses três setores é o imposto seletivo, seja pela discussão a respeito da natureza jurídica, pela alíquota, definição de alíquota, como também da base de cálculo. Estou tensa com esses 5 minutos que já não são mais 5, mas vamos lá. Vai ser rápido, gente. Estou acelerando. Em relação à natureza do imposto seletivo, toda a discussão da emenda constitucional 132 foi no sentido de que é um imposto seletivo, inclusive que é um imposto extrafiscal, e inclusive a justificativa é que determinados bens e serviços prejudicam o meio ambiente e a saúde dos seus usuários, exemplo, fumo. A questão toda é que no meio da discussão suprimiram a expressão extrafiscal, o que gerou uma preocupação com razão dos diversos setores destinatários desse imposto. E aí, qual é a preocupação, entrando aqui na questão do fumo propriamente dito, né? Que honra, presidente Simonetti. Na questão do fumo, eu acho que se a gente levar em consideração o histórico do setor, é importante levar em conta que não muito tempo atrás, em 2017, houve um aumento abrupto do IPI, o imposto também extrafiscal, o que ocasionou, né, o aumento do contrabando ilegal de cigarros. Então, a grande preocupação do setor, de fumo especificamente, ele não é contra a imposição de um imposto seletivo, mas sim de não haver um estudo técnico que embase uma alíquota que seja suficiente para desestimular o consumo do fumo, que inegavelmente causa mal à saúde do usuário, mas que não fomente o mercado ilegal de cigarros, né? E isso é muito importante, porque se acontecer de, inclusive, não ser um imposto extrafiscal, obviamente que a consequência lógica disso é aumentar a alíquota. Se aumenta a alíquota, o mercado ilegal de cigarros vai aumentar, não há dúvidas. O mercado ilegal aumenta, hoje a gente já tem 36% correspondente ao mercado ilegal, sendo 9% dos devedores contumazes, que são aquelas empresas que fabricam cigarro no Brasil, mas não pagam impostos. De outro lado também o Estado não vai arrecadar,
né? E a sociedade como um todo também sai perdendo, considerando que a gente fortalece o crime organizado, porque o contrabando ilegal está sempre, ou pelo menos grande parte das vezes, relacionado a outro tipo penal, e com isso fortalece o crime organizado. Então, essa é uma questão que merece reflexão e um cuidado no momento da regulamentação. No caso da mineração e do óleo e gás é um pouco diferente, né? Como já foi dito até anteriormente, né? No caso do óleo e gás, em especial o petróleo, é uma commodity e o valor, né, ele é de alguma forma, né, determinado pelo mercado e não há, em regra, como, diferente do fumo, repassar para o consumidor final. Então, existe uma discussão muito grande que não há espaço para aumento da tributação. Até porque se você está concorrendo com players no mundo todo, se você aumenta essa tributação e a gente já tem um problema grande de atratividade fiscal, você acaba perdendo oportunidade de investimento. Então, se o intuito é aumentar a arrecadação, novamente vai ser um tiro no pé. E na mineração a mesma coisa, né? Já é um recurso, já é também um setor sobretaxado, já foi citado aqui pelo desembargador Hércules a questão das taxas, né? Tem todos os tributos previstos hoje vigentes e na reforma tributária, mas além disso tem a própria CEFEM, né, que traz um ônus, uma carga tributária grande, e as taxas de fiscalização de recursos minerais que são de competência comum do Estado e do município. E se a gente for assim, trazendo aqui uma situação extrema, tem taxas que são tão altas que chegam a 1.300% da receita total de um município. Então, assim, mais uma vez, a gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora de regulamentação, de definição de alíquotas, para que a gente consiga, de fato, né, fazer com que esses setores se desenvolvam e, com isso, a gente consiga entrar num ciclo vicioso de desenvolvimento e arrecadação. Então, uma outra questão também, já indo para o final, que eu acho bem interessante também, trazida pelos setores, no caso de óleo e gás e de mineração, é em relação à desproporção entre o fato gerador e o comportamento que se visa evitar, né? Porque o discurso todo é no sentido de que o imposto ele é extrafiscal e visa, de alguma forma, intervir, né, e desestimular um comportamento dos seus usuários. Mas se a gente for pensar no caso desses dois setores, não necessariamente petróleo, por exemplo, eu aqui falando aqui olhando os especialistas no assunto. O petróleo, ele como insumo, ele pode ser utilizado para diversos fins, né? Pode ser utilizado para gasolina, para o diesel, e de fato, nesse caso, pode haver uma discussão de tributação por gerar algum tipo, né, de efeito negativo ao meio ambiente. Mas e se esse petróleo for utilizado como insumo para um medicamento? Faz sentido tributar um tributo maior? Então, assim, a grande discussão é se não deveria haver uma tributação do produto final e não do insumo. Talvez seja mais compatível, né, com o princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Então, essas discussões eu acho que são extremamente interessantes. A alíquota também eu acho que é importante a gente trazer, assim como eu falei na questão do fumo, o embasamento técnico para as limitações da alíquota. Hoje existem alguns setores que têm uma limitação, outros não. Eu acho que mesmo aqueles setores que já têm uma limitação, se não tiver um embasamento técnico, vai haver uma insegurança jurídica, porque a qualquer momento pode haver mudança da regulamentação e, com isso, o setor ficar à mercê, né, do legislador. E a questão da base de cálculo, para finalizar, duas questões. O fumo, uma possível discussão a respeito da constitucionalidade da base de cálculo prevista na Lei Complementar 214, que cita que a base de cálculo vai levar em consideração o valor referência de comercialização do fumígeno. No caso, esse valor de referência é o valor final do consumidor, né? E, obviamente, que lá está computado naquele valor, abrange também o imposto. Então, a emenda constitucional 132 veda que haja, né, tributo dentro da base de cálculo. Então, essa é uma possível discussão em relação à constitucionalidade dessa base de cálculo dos produtos fumígenos. Em relação ao petróleo, só uma questão que eu acho que merece também atenção por parte, no caso da regulamentação, que hoje já existe uma questão operacional que já foi, de certa forma, solucionada, né, com a ciência da Receita Federal, mas que, da forma como está hoje, a lei complementar 214 pode gerar algum
algum tipo de insegurança jurídica e questionamento no judiciário. Que hoje, assim como no fumo, diz que é o valor referência da comercialização do recurso mineral extraído. No caso do petróleo, o valor referência hoje é o da ANP. Só que quando a empresa exporta, ela ainda não tem ciência daquele valor de referência, porque a ANP ela só dá ciência daquele valor referência na segunda quinzena do mês seguinte. Então, quando a empresa ela exporta, ela emite uma nota fiscal e já existe, né, uma possibilidade de finalizar aquele processo de exportação em 60 dias. Ou seja, quando ela toma ciência daquele valor referência, ela emite uma nova nota fiscal. Então, com isso, existe uma segurança jurídica para o setor. No entanto, a Lei Complementar 214, ela diz que a apuração do imposto seletivo vai ser mensal. Ou seja, se isso não for levado em conta no momento da regulamentação, e aí preciso ver como solucionar essa questão, o fato é que quando emitir a nota fiscal, ela vai fazer com base em estimativa, e depois existe o risco dela ser autuada em razão dessa diferença do valor referência, quando ela tomar ciência do valor de referência da ANP. Então essas são preocupações. Fora, eu acho que estou aqui com especialistas, a questão também, né, da previsão da possibilidade de incluir a questão as empresas de refino, né, localizadas na Zona Franca de Manaus, serem beneficiadas pelo incentivo nas suas saídas. Isso, ao nosso ver, é inconstitucional, vai trazer uma insegurança jurídica muito grande, mais uma discussão para o judiciário. Enfim, esses são exemplos de questões que eu trouxe aqui que são controversas, que merecem uma reflexão maior. Esse é um momento crucial para o diálogo entre o setor produtivo e o governo, para que a gente possa, de fato, trazer tanto essas regulamentações, como eu falei também da questão do repetro também. A gente tem um grupo, né, Matias, que está tratando dessa questão do repetro. A Lei Complementar 214, ela manteve o repetro, que é importantíssimo para o setor, mas ainda existe uma série de regulamentações a serem negociadas para que, de fato, o setor possa se desenvolver. E esse diálogo é fundamental. Então, a gente espera que, ao final, outro dia a gente fez um evento lá na Firjan e a empresária falou, olha, todo mundo diz que, de fato, essa reforma vai ser muito boa, a gente vê como um paraíso, mas a gente não precisa morrer para chegar a esse paraíso. E eu acho que é importantíssimo que essas regras de transição respeitem esses 3 pilares da segurança jurídica, para que as empresas possam se preparar até 2033 e consigam, né, dentro desse cenário caótico de 2 sistemas coexistindo, sobreviver para que depois eles de fato tenham um ambiente de negócios mais favorável e mais competitivo. E para finalizar, citando aqui Luís Recansi Sanches, jurista espanhol, existem todos os tipos de direito, até o direito injusto, mas direito inseguro não há, porque ou o direito é seguro ou não é direito. Muito obrigado, doutora Gisela Gadelha, pela brilhante palestra proferida. Parece fácil, mas não é, na presença de 2 professores titulares de tributário do eixo Rio-São Paulo, Maneira e Humberto, falar de temas profundos, de modo tão claro, direto, escorreito, não é fácil. Parabéns. Antes de chamar o nosso último palestrante, eu convido o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos deixa ainda mais intimidados, para fazer uma saudação do Dr. Beto Simonetti. Muito bom dia, eu não vou me utilizar do microfone, eu não tenho capacidade, tenho consciência das minhas limitações intelectuais, sobretudo para estar aqui, né, numa mesa onde a plateia, não só o dispositivo, como também a plateia são extremamente qualificados, mas agradecer a presença de todos, agradecer a confiança que todos depositam em mais um evento que a Ordem dos Advogados do Brasil consegue, com muita competência, não necessariamente minha, mas de inteligências como do Maneira, do Rony, do Gedeon, do Marcos Vinícius, da Rosada, querida amiga, de todos aqueles que se unem a nós para promover esse tipo de evento e cada vez mais prezando pela qualidade. A cumprimentar nosso querido amigo ministro que aqui conosco está presente, prestigiando o cenário deste painel, nossa presidente da OAB lá da Bahia, Daniela Borges, grande tributarista, que também está aqui, de forma muito discreta, na última fileira, para aprender, igual a todos, pela verdade. Sucesso a todos, que todos possam desfrutar do nosso evento. Muito obrigado.
todo o meu coração mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigado, muito obrigado ao presidente Beto Simonetti, em meio a tantos afazeres, veio aqui nos saudar, dar um bom dia, desejar boa sorte. Obrigado, presidente. E sem mais delongas, eu convido para proferir a última palestra, um atraso muito pequeno, viu, doutor Maneiro? Muito pequeno. E a última palestra será proferida pelo professor da PUC de São Paulo, meu querido amigo, grande tributarista, grande advogado, Tássio Lacerda Gama. Uma alegria e uma enorme sorte ser precedido por palestrantes muito talentosos, de tal forma que os senhores que estão aqui, qual é a grande remuneração de quem vem a uma palestra? Ser agraciado com boas ideias. Vocês já estão devidamente bem remunerados, a minha atividade acaba sendo muito tranquila. E ainda ter uma palestra ilustrada e ilustre como essa é motivo de renovada satisfação. Para poupar o tempo dos senhores, eu farei um contexto, um problema, uma hipótese, com 2 exemplos e uma conclusão. Com isso, encerrarei antes do tempo que foi destinado para mim. Não quero começar a minha comunicação sem antes cumprimentar todos os senhores, a assistência ilustre na figura da minha querida e admirada amiga Rosário Maneira, em nome de quem todos os senhores sintam-se, por favor, cumprimentados, e os ilustres integrantes dessa mesa na figura do meu amigo Sérgio Vitor, tá? Que sempre com generosidade se refere a mim com bastante carinho. O tema, contexto que nós estamos vivendo. Há 2 elementos históricos fundamentais. Primeiro, a mais radical transformação tributária que nós vimos nos últimos 50 anos e muito provavelmente a mais radical transformação tributária que o país do Ocidente esteja fazendo neste momento. Paralelamente a essa transformação muito significativa, o maior investimento que o Estado brasileiro fez em infraestrutura. De tal forma que participar de um evento sobre segurança jurídica, infraestrutura e jurisdição constitucional é mais do que oportuno, fundamental. Parabéns por isso, que eu sei que tem sua digital nesse tema, Maneira. Esse contexto muito especial de transformação intensa da realidade, isso é histórico, porque a história, entre uma forma de se perceber, é transformação. Vivemos um momento histórico porque é um momento de transformação fundamental do nosso sistema jurídico e do investimento em infraestrutura. E disso emerge um problema. Qual a relação que existe ou pode existir entre regulação administrativa da infraestrutura e o desfecho de questões tributárias? Para esse problema, eu formulo uma hipótese. A regulação administrativa é imprescindível porque ela é constitutiva do fato jurídico da infraestrutura. Não há saneamento, não há concessões em geral sem regulação administrativa. E sem compreender a regulação administrativa, não há como entender a incidência tributária. A essa hipótese eu acrescento uma outra. A segurança jurídica não é um dado, é um construído. E é imprescindível que a gente tome consciência do papel que cada um dos senhores tem, porque se nós não temos consciência de sermos sujeitos da transformação histórica, nós provavelmente seremos objeto da transformação patrocinada por outras pessoas, que sim assumiram a consciência e o papel de que são agentes de transformação da história. Este fato está demonstrado na circunstância de que a reforma tributária que ora se aprova não é deste governo nem do anterior. É uma reforma que teve início na sociedade civil, que passou por críticas contundentes, que se transformou, não é ideal, mas aconteceu. Não é a reforma que eu teria feito, não é a reforma que eu acho que tem metodologicamente a melhor estrutura, em especial por, em grande medida, ignorar
tudo aquilo que foi produzido pela jurisdição constitucional brasileira nos últimos 30 anos. Só este fato me parece digno de muita crítica, mas é um elemento de pujança institucional que ela tenha sido aprovada. E este fato, por si só, já é algo digno de nota e elogio. Feita essa hipótese, primeiro exemplo que tenta demonstrar a minha afirmação de que a compreensão da regulação jurídica é imprescindível para o desfecho da questão tributária. Há um tempo atrás, me encomendaram um estudo para ser levado ao CARF sobre temas tributários relacionados à incidência de PIS e COFINS no setor de saneamento básico. Eu falei, esse estudo eu posso até fazer, mas não é o que vocês precisam. Se chegou no CARF, já foi objeto de auto de infração. E vocês precisam trabalhar para que a Receita Federal conheça o setor de saneamento, para que vocês não tenham auto de infração. Como fazer isso? Entender, em primeiro lugar, o fato jurídico tributário. Qual é, não apenas o contrato, mas a regulação administrativa. E a partir dessa junção, foi possível formular uma tese. Que tese foi essa? Aquilo que se paga pelo serviço de saneamento básico é apurado por uma fórmula paramétrica. Essa fórmula paramétrica leva em consideração uma série de grandezas, segurança, a própria água e uma série de insumos imprescindíveis. Veja, diferente de um preço privado, esse preço específico, ele é regulado. Não está na escolha do concessionário dizer o que integra e não integra. Logo, se está previsto na fórmula paramétrica, deve dar direito a crédito PIS e COFINS. Como eu formulei essa tese? Compreendendo o fato. A geração de receita do setor de saneamento não é livre. Ela é regulada. Compreendendo a regulação. Compreende-se aquilo que deve se dar crédito PIS e COFINS. Isso virou um estudo aletado, foi feito uma parte por mim, outra parte pelo setor, idas e vindas, troca de ideias, e virou um livrinho que, de certa forma, orientou a apuração de PIS e COFINS das empresas de saneamento públicas. Segundo exemplo, dessa vez um exemplo compartilhado com o Marcos, com maneira também para o setor de saneamento. Lutamos muito na reforma tributária para que saneamento básico, que é imprescindível em uma dimensão fundamental da saúde pública, tivesse um tratamento especial. Conseguimos no Senado, não conseguimos na Câmara. Tudo certo. Teria sido uma derrota se nós não conhecêssemos o fato. Conhecendo o fato, o que nós conseguimos aprovar em conjunto, com muita luta, com muito evento, com muito texto publicado, com muita coisa, sendo sujeitos do processo de transformação do direito tributário. Contratos públicos de longo prazo. Ali foi previsto que, se houver mudança na fórmula paramétrica de equilíbrio financeiro dos contratos, deve ter mudança autorizada de uma maneira diferente. Não sei se os senhores sabem, existem discussões sobre reequilíbrio contratual no setor de saneamento que demoram 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, para fazer reequilíbrio por conta da inflação. Imagine uma transformação tributária com essa dimensão, o que poderia gerar de problema. Que conseguimos, previsto no texto constitucional, não que poderá, mas que deverá ser objeto de reequilíbrio. Em segundo lugar, 90 dias. Significa que vai ser feito em 90 dias? Eu já vejo a cara curiosa, doutora Inês me olhando ali de longe, olha a dor de cabeça que está vindo. Mas quando se tem essas duas locuções, prazo e o verbo obrigatório, significa que eu posso propor uma norma de segurança para que as autoridades se manifestem. E isso não quer dizer que vai acontecer em 90 dias, mas pelo menos de uma maneira muito mais objetiva e célere do que está sendo em outros casos. Outro ponto muito importante que decorre do conhecimento do fato: a transformação dos regimes. O setor de saneamento básico de contratos públicos, em geral, estava sujeito a regime de competência como todos os outros. Conseguimos transformar isso em regime de caixa, que faz toda a diferença, especialmente num país com juros de quase 15% ao ano.
Foram muitos debates, o Marcos participou, o Maneira participou, onde pequenas coisas, ao olhar de quem pensa a tributação como um todo, podem produzir enormes resultados quando você tem a compreensão do fato e do equilíbrio econômico-financeiro do fato. Então vejam que, também neste caso, muito embora a circunstância lógica da não cumulatividade seja completamente distinta, compreender o fato e a regulação administrativa e a dimensão que isso pode ter na pragmática da aplicação dos tributos faz com que você tenha enormes ganhos e use a regulação administrativa como uma arma, com um poder de convencimento enorme. Dito isso, posso caminhar como prometido, usando menos do que o tempo que me foi regulamentado, para a solução do caso. A segurança jurídica está nas entrelinhas do professor Humberto, não surge, não brota, ela é fruto de luta constante. No futuro, quando olharem para reuniões como essa, perceberão que isso aqui é uma nova maneira de trabalho, uma forma de trabalho onde estamos aprendendo mais do que o normal, nos relacionamos mais do que normalmente a gente faz e nos munindo de instrumentos, de insights, de ideias, para que a gente possa cada vez mais ter consciência de que o nosso papel é transformador e não apenas admirador. Insisto, quem não tem ciência de que é sujeito do próprio destino, acaba sendo objeto do destino de outros. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Tássio Lacerda Gama. Uma palestra, né, professor Humberto, uma palestra realiana, né, pensando em fato, valor e norma. Eu aprendi muito. A experiência do professor, a qualidade das suas colocações, a profundidade do seu raciocínio. Eu acho que esse painel foi excelente, as palestras foram muito profundas, a audiência qualificadíssima, acho que poucas vezes uma audiência tão qualificada, e esse sucesso se deve à montagem do painel feito pelo doutor Eduardo Maneira, com o auxílio do Cultura, Rosário, que sabe muito bem, conhece como poucos a matéria, montou um painel maravilhoso. Estou muito feliz. Eu não quero terminar sem antes cumprimentar o professor Luiz Barbier, que processualista, que chegou aqui para qualificar ainda mais a nossa audiência. Agradecer a todos, o presidente ministro Marco Buzzi, o professor Eduardo Maneira, o professor Humberto Ávila, e chegamos ao fim e a contento. Como o atraso foi pouco, eu queria dizer umas palavras de brincadeira.